Boa noite, preciosas vidas, graça e paz do Senhor Jesus. Alguns dos amados eu ainda conheço. A igreja, graças a Deus, na sua caminhada, né, vem crescendo, vem novas gerações, né? Mas ele faz referência quando nós dois tínhamos cabelinho preto, há mais de 20 anos, né? Agora eu estou imitando ele, ou ele está me imitando, um dos dois. Vejo pessoas queridas. É um prazer poder estar com os amados. É um prazer poder ministrar a palavra de Deus. E que nesta noite o meu desejo de alma e de coração, nos termos preciosos das promessas da palavra de Deus, não é trazer algo que seja diferente. Depois de 2000 anos, não seja algo diferente, mas quem sabe a maneira talvez seja provocativa, talvez ajude meu irmão, minha irmã, a uma caminhada melhor, a olhar melhor para o seu lar, para o seu filho, a olhar com mais vigor, com mais entusiasmo, com mais ousadia no cotidiano da vida, porque aquilo que Deus propôs para nós não são frases de impacto, são verdades a serem vividas, experimentadas no cotidiano da nossa vida, amém? A palavra de Deus em 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso para quem sabe quem é Jesus. Isso para quem sabe quem é o Eterno. Isso para quem teve uma experiência forte de alma com Deus. E sabe por que isso? Atrás desta palavra, antes... Eu já vou falando um bocado de coisa, vou ser um franco atirador. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Mas espera aí, presta atenção. Não prospera quando eu estou no verdadeiro amor, quando eu estou no centro da vontade de Deus. Por isso, o homem vivido, experiente, João, diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, quando você está no verdadeiro amor de Deus. É Ele mesmo que recomenda uma boa coisa se você quer viver uma vida abençoada, vitoriosa. Quem não quer ser abençoado? Levanta a mão. Está brincando, misericórdia. Misericórdia, não é isso? Misericórdia. Vou ver se você está atento, viu? Né? Lógico que todos nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ter uma vida de paz, de alegria, de vitórias, ter um casamento abençoado, um casamento feliz. Nós sabemos que a vida é marcada por circunstanciais difíceis, né? Quando eu fui casar, eu li uns 20 livros sobre casamento. Depois de um mês eu joguei tudo fora. E eu descobri que a minha mulher é um verdadeiro compêndio de teologia. Eu fui aprendendo a vida, graças a Deus ela não desistiu de mim até hoje. E a vida é marcada por lutas, por dificuldades. É assim ou não? Então vamos lá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Amém? Quem está dizendo isso? É Deus. E Deus não está dizendo isso para ser uma frase motivadora. Deus está dizendo isso que é uma realidade para aqueles que aprendem a viver no centro da vontade de Deus. Porque no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter dificuldades, ou não? Mas o medo surgiu quando o homem saiu do centro da vontade de Deus. Amém? Ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Misericórdia, porque o homem saiu do centro da vontade de Deus. E sempre quando a gente sai do centro da vontade de Deus, coisas ruins acontecem. Coisas difíceis na vida acontecem. A vida fica difícil, a vida fica penosa, a vida fica complicada, a vida fica pior de que você pôr a linha na agulha com lamparina. Já fez isso? Já tentou pôr linha na agulha, aquela agulhinha bem fininha, e você passa a quantas vezes for na boca,
E tenta achar e parece que a agulha vai para lá e a linha para cá, e você não vai, não adianta, a vida fica penosa, fica difícil. E eu sei que às vezes muita gente descuidadamente sai do centro da vontade de Deus, e aí o casamento fica difícil, a vida do filho fica difícil, o emprego fica difícil, o sabor da vida fica difícil, perde o encantamento daquelas coisas que devem estar debaixo do extraordinário de Deus, porque você saiu do centro da vontade de Deus. Então o medo adentrou na vida do homem, quando o homem, desgraçadamente, pecou. E eu estou falando homem, porque muita gente diz assim, a mulher deu a maçã para o homem comer. Cara burro, deixasse ela sozinha. Foi comer junto. Você me ajuda aqui para mim poder fugir? Você me dá uma força? Não, aqui as mulheres. Que diz que o último homem que perdeu o paraíso foi que confiou numa mulher. Ele perdeu o paraíso. A desobediência trouxe dificuldade na vida do homem ou não? Ficou difícil. O trabalho ficou difícil. O leão ficou difícil. Antes Adão passava e passava a mãozinha na barba do leão. Ô, leãozinho. E o leãozinho abria as perninhas assim. E ele, o que é? Eu tenho que trabalhar agora, leãozinho. Agora chega perto do leãozinho. Né? Vamos para frente. Opa! Já foi? Temor sempre, medo não. Deus não quer relacionamento de medo. Deus não quer que nenhum filho se aproxime dele com medo. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho medo de Deus. Se você tem medo de Deus, alguma coisa está errada com você, não com Deus. Porque Deus não chama ninguém pelo medo, pelo terror. E eu também não sou muito concorde com esse negócio que Deus chama pela dor. Porque a essência de Deus é amor. Deus chama pelo entendimento, pela compreensão. Mas às vezes o sujeito é teimoso. O sujeito é pirracento. E tem gente teimosa, tem gente pirracenta, que apesar de saber o que é melhor para fazer, é teimoso em fazer o que está errado. Você conhece alguém? Eu conheço um. Eu conheço um e convivo com ele todo dia. Levanto de manhã, primeiro cara que eu vejo é esse pirracento no espelho. Esse sujeito teimoso, cabeça dura, orelhudo. Mas ninguém é assim aqui, graças a Deus, só eu, né? Amém, né? Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não quer medo, Deus quer respeito, Deus quer adoração, Deus não quer frequentadores de igreja, Deus quer adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Se você é frequentador de igreja, está perdendo tempo, Faustão está esperando você lá. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e há uma diferença muito grande nisso. Quem vem na igreja só por frequência, aí eu vou lá na igreja para assistir culto. Culto não se assiste. Culto é para celebrar a glória de Deus, é para estar em espírito e verdade diante de Deus, porque é Deus que é a plateia. E aí eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, aí eu sei que eu estou me predispondo de alma e de coração a ser trabalhado, moldado por Deus, à luz da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Eu venho na igreja para ser tratado por Deus, para ser moldado por Deus, para que aquelas coisas da minha natureza humana sejam transformadas pelo poder de Deus no sangue de Jesus. Amém? Bom, opa. Foi. O medo nos paralisa, tal como paralisou os espias.
O S ficou pequenininho, mas ele era para ser maior. Que não quiseram conquistar a terra que Deus lhe havia prometido. Eles viram a bênção de Deus, não viram? Eles declararam com a sua voz, de viva voz: terra que emana leite e mel. Quantas promessas você conhece? Nós temos um dos hinos bonitos que diz assim: conte as bênçãos, dize-as. Caramba, aquele dia de maré baixa, aquele dia que está ruim, pega uma folha de sulfite e começa a contar o que Deus já fez por você. Quantas coisas Deus fez por você. Deus tinha dado uma palavra, uma promessa, e quando Deus dá a palavra dele, a palavra de Deus não é palavra de homem. A palavra de Deus é aquilo que você já sabe. Por isso que eu estou dizendo, não estou falando nada diferente. A palavra de Deus é aquilo que Deus disse, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E ele prometeu, ele estava dando ao povo uma terra que emana leite e mel. Mas quando você está fora do centro da vontade de Deus, você não consegue ver a ação do extraordinário de Deus na sua vida. Quem não vive no centro da vontade de Deus não consegue enxergar espiritualmente o que Deus tem além. Leva-me além. Abre os meus olhos, dá-me entendimento. Quantas vezes eu clamei assim, em nome do Senhor Jesus? O que o Senhor deseja? Eu não estou enxergando porque eu estou olhando com os olhos do homem. Deus amado, me permite olhar com os olhos que o Senhor queira que eu olhe. Mas teve dois. Esses caras são bons, quero conhecer, quero bater na mão deles e dizer assim: ó abençoado. Essa foi 10. 2. Eu não sei o que eles fizeram, se rasgaram as vestes, se pularam, falaram: vocês estão errados. Vocês estão errados. É Deus que está falando, os caras são grandes, mas eles não são 2. E até é bom que eles são grandes, porque a gente vai no calcanhar e pronto. E quanto maior, pode falar, minha irmã, com todas as letras. Maior o tombo. Quanto maior, maior é o tombo. Não é assim? É verdade. Você acha que não? Eu aprendi um negócio ao longo dos anos aí de pastorado. Sempre me perguntaram: Davi derrubou aquele tamanhão de homem. Gente, a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. O que fazia diferença na vida dele era 1 palmo. Era 1 palmo. É interessante o texto. O texto diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Parece que 1 palmo é que fazia o quê? Diferença. Contando isso, né? Na minha orçametragem, o sujeito tinha cerca de 3 metros de altura. Você já imaginou? O sujeito olha para vocês assim: vai encarar? Eu já vi pregador dizendo que Davi não foi assim muito confiante, porque ele pegou 5 pedrinhas. Oh, Jesus amado, tem misericórdia. 5 pedrinhas. É que nem aquele negócio da aljava, lembra? O atirador, o flecheiro, ele punha 5 flechas. O cara que jogava pedrinha usava 5 pedrinhas. Quem é policial aí, não põe uma bala só no revólver, põe quantas? Ô cara sem fé, porque você põe o quê? 6 balas no revólver? Ele punha a munição que era o quê? Agora, vocês podem imaginar que Golias era um guerreiro. Quando Golias viu aquele menino com aquela funda, rodando aquela funda, o guerreiro ia fazer o quê, meu filho? Não. Pôs o carão para ele? Também não. Mas o guerreiro ficou, como diz o matuto, virou uma estátua. Ele ficou parado, sabe por quê? Ele viu um pequenininho que era um grande homem, porque atrás daquele pequenininho estava quem? Estava Deus. Foi o que os espias viram. Os caras são grandes, mas a promessa de Deus é maior. Os caras são grandes, mas Deus está conosco. Os caras são grandes. Eu não sei como Deus vai fazer.
Mas a promessa está aí, eu vou tomar posse de um casamento abençoado, de um lar feliz, de filhos, da saúde, em nome do Senhor Jesus, amém? Quando eu tive 50 anos de idade, o médico disse assim, morreu! Não foi bem assim, morreu, mas eu tive câncer, o médico estava me tratando, e quando eu fui para o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, quem conhece Minas Gerais? Belo Horizonte, Hospital da Baleia, doutor Irá, olhou para mim e disse, o senhor está tomando os remédios direitinho? Falei, estou. Para. E mandou parar, piorou. Porque os remédios na minha cabeça não está funcionando o quê? Está funcionando mais. A gente sempre pensa do lado ruim, né? Mandou fazer outros exames. E lá no Hospital da Baleia, em Minas Gerais, é diferente daqui. Não se dá o exame na mão do paciente. Vai para o computador e o médico imprime, para que ninguém pegue os resultados antecipadamente e entre em delírio. Eu fiz outros exames. Fiz aqueles exames normais, né? Quando eu fui para o médico, o coração batia sístole, diástole, medo. Porque a gente fica com medo, ou não? Circunstâncias da vida muitas vezes nos põem medo, mas a gente tem que ter a confiança no Senhor. Amém? O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições. E aí o médico olhou para mim e disse, Pastor Carlos, porque um dos colegas dele era a minha ovelha, Dr. Francisco Heller. Pastor Carlos, falei, pois não, meu filho, pode falar. Ele falou, o senhor pare de tomar os medicamentos, o senhor já me disse isso. O senhor pare, porque o senhor vai morrer de bala perdida, atropelamento, infarto do miocárdio, AVC, derrame, menos estranho. Amém? Eu já tenho 13 anos de lucro. Estou no lucro. Amém? Porque Deus é um Deus que faz diferença. Você acredita nisso? Então olha para o seu lar, olha para a sua família, olha para o seu filho, lança fora o medo. Eles haviam se esquecido duas coisas que Caleb e Josué não esqueceram. Se Deus é por nós, olha para a pessoa do lado, você não sabe a história dela, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém, querido? Se você teve vontade de jogar seu marido do 10º andar, hoje é um dia que muda as coisas. Se você teve vontade de devolver sua mulher para sua sogra, dizendo que ela veio com defeito de fábrica, hoje é o dia de mudança, em nome de Jesus. Amém? Encarando o medo, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você sabe disso, não sabe? Então, não dê moleza para o diabo. Como que a gente dá moleza para o diabo? Quando a gente deixa aquelas coisas que a gente sabe que não estão certas, adentrarem dentro da nossa vida. Ele está esperando ter uma oportunidade. Não permita que o diabo lhe roube o destino que Deus tem para você. Deus tem para você um destino de você ser abençoado, ser vitorioso. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E isso não é uma declaração motivadora, essa é uma verdade bíblica. Porque Deus não pôs filhos para serem aflitos. Nós que causamos a maioria das nossas aflições. Eu fiz um curso, eu sou formado em Geografia e fiz pós-graduação no Cefet em Educação Tecnológica. E nesse curso eu fui obrigado a ler um livro. E nesse livro, que não tinha nada a ver com religiosidade, era um livro tão somente técnico, o escritor colocou algo fantástico. Ele diz assim: eu gostaria de dar um chute na traseira de quem me causa mais problemas. Ele estava falando de empresas, da questão tecnológica, da relação às vezes profissional. Ele dizia, queria dar um chute bem dado
na traseira de quem me causa mais dificuldades. E aí, quando eu virei a página, aquela página estava em branco. Meu Deus do céu, caramba. Eu logo comprei o livro que veio com defeito. Mas aí eu percebi que na outra, assim, bom, eu vou pensar melhor. Porque se eu fizer isso, eu vou ficar vários dias sem poder sentar. Entendeu ou não? Sabe quem é que causa maiores problemas na sua vida? Quem sabe quando você acordar amanhã e olhar no espelho, você vai dizer assim, ó, cuidado comigo, hein? Estou de olho em você. Viu? Estou de olho em você. Você pode ser um cristão vitorioso ou pode ser um cristão que nunca realmente experimente as coisas da excelência, da graça de Deus. Vamos para frente, querido? A única diferença entre os dois é que um foi parado pelo medo e o outro faz o que é dito apesar do medo. Dê um passo de fé, encare seus temores, encare sua dor. Vamos para frente. Eu gostaria que vocês vissem isso. Todos vocês têm lutas, eu também as tenho. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar as nossas lutas. E a gente tem que crer que Deus nos ajuda a superar as nossas lutas. A gente tem que crer que Deus faz diferença do seu jeito. Você tem lutas? Você vai desistir? Está com medo? Eu não sei qual é a sua luta. No ditado dos antigos, eu não sei onde o calo está apertando, né? Mas eu sei que eu tenho um Senhor. Eu sei que eu tenho um Deus que nos ajuda a superar as lutas, que nos põe para frente, que apesar de muitas vezes tememos o amanhã, Ele nos dá segurança, que Ele está conosco, amém? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Um grande pintor, Rembrandt, pintou esta imagem do quadro, que está lá em Marcos capítulo 4. Deus está no barco da sua vida, amém? E se Ele está no barco da minha vida, o meu barco não naufraga. Se Ele está no barco da minha vida, o meu barco não naufraga, por pior que possa ser a tempestade. Amém? Feche os seus olhos. Ó Pai querido, eu me junto a estas vidas queridas e preciosas do Senhor. E nós queremos te pedir, como Asa te pediu naquele momento de luta, de aflição. Ele disse, ajuda-nos, Senhor. Ajuda, quem sabe, a vida do casamento, Senhor, que está difícil, ó Pai. E o Senhor é o Deus que faz coisas novas. Rompe, Senhor, as cadeias do desentendimento, da palavra que se tornou maldita, Senhor. Quem sabe a luta, Senhor, seja de um vício, ó Pai amado. Que o Senhor rompa os grilhões, Senhor, que o Senhor rompa as cadeias deste vício. Não sei se a luta é com enfermidade, mas eu sei que o Senhor é o Deus, o médico dos médicos, que na pessoa do Senhor Jesus ainda continua nos curando, ó Pai. Eu não sei, Senhor, qual que é a dificuldade do teu filho, da tua filha nesta noite, mas nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. E por isso buscamos, Senhor, na certeza que o Senhor vai pelejar por nós. Que o Senhor peleja as nossas lutas e peleja com vitória, ó Pai. E me ajude então, Senhor, a estar no centro da tua vontade, para que aquele que veio para matar, roubar e destruir, não roube a minha felicidade, não roube a minha paz, não roube a minha saúde, não roube o meu lar, não roube meus sonhos mais legítimos, Senhor, que estão no meu coração, ó Pai. Eu estou te pedindo isso em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E agora, amados irmãos,